Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Vamos ler dos capítulos 3 até o capítulo 6, tranquilo? Abre aí a sua Bíblia, abre o seu coração, porque Deus tem muitas coisas para nos ensinar neste dia de hoje. Nesta noite, né? Não sei o horário que você está vendo, mas aqui está de noite. Vamos lá, capítulo 3 da carta aos Hebreus. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Então, vamos fixar a nossa mente, o nosso pensar em Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, porque por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Ou seja, nós participamos de um chamado de alguém que está lá no céu nos esperando para a morada eterna. Então vamos fixar o nosso pensar em Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Ele foi fiel a Deus que lhe confiou esse cargo, como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Na verdade, a glória que corresponde a Jesus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa e aquele que a constrói. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói tudo. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, pois agiu como servidor para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde. Mas o caso de Cristo é diferente. Ele veio como filho e a ele pertence a casa, e a casa de Cristo somos nós, se conservamos a firmeza da esperança que é o nosso orgulho. Por isso, escutemos o que diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. Ali os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Embora já tivessem visto as minhas obras durante 40 anos, por isso aquela geração me desgostou. E eu disse, eles têm sempre o coração transviado, não conheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Animem-se uns aos outros, a cada dia, enquanto dura a proclamação desse hoje, a fim de que ninguém de vocês se endureça, enganado pelo pecado. De fato, nós nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a confiança que tivemos desde o início. Então nós fazemos parte de Cristo. Olha para você ver. Cristo, ele é a nossa vida, ele é tudo. Se nós não temos Cristo, nós não temos vida. Então mantenha-se firme, mantenha com a fé nele, cara. Porque ele é tudo na nossa vida. Quando se diz hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido como no dia da revolta. Quais foram aqueles que se revoltaram depois de ter ouvido a sua voz? Não foram todos aqueles que tinham saído do Egito graças a Moisés? E quais foram aqueles de quem Deus se desgostou? Por 40 anos? Não foram aqueles que tinham pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu descanso? Para aqueles que não tinham acreditado. Vemos assim que eles não puderam entrar aí por causa da sua falta de fé. Só tomar uma água aqui, peraí. Capítulo 4. Por isso, tenhamos cuidado enquanto nos é oferecida a oportunidade para entrar no descanso de Deus. Não aconteça que alguém de vocês fique para trás. Nós também recebemos como eles uma boa notícia. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes adiantou, pois não permaneceram unidos na fé com aqueles que tinham ouvido. Nós, porque acreditamos, podemos entrar nesse descanso, conforme Deus disse. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui se trata do descanso de Deus.
depois que realizou as suas obras no princípio do mundo. Em algum lugar, a Escritura diz a respeito do sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E de novo, em nosso texto, jamais entrarão no meu descanso. Sabemos, portanto, que alguns entrarão no descanso, e os que receberam, em primeiro lugar, a boa notícia, não entraram por causa da desobediência deles. Por isso Deus fixa novamente um dia que ele chama hoje, dizendo por meio de Davi, depois de muito tempo, o que lembramos mais acima. Hoje, se vocês ouvem a voz dele, não fiquem de coração endurecido. Se Josué os tivesse de fato introduzido nesse descanso, Deus não teria falado novamente de outro dia. Portanto, ainda está reservado um descanso sabático para o povo de Deus. Quem de fato já entrou no descanso de Deus, descansa de todas as suas obras, assim como Deus descansa das suas. Apressemo-nos, pois, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo tipo de desobediência. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram, e até onde as juntas e as medulas se tocam. Ela sonda os sentimentos e pensamentos mais íntimos. Olha para você ver como a palavra de Deus, ela pode introduzir na nossa vida. Ela introduz em tudo, cara. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, ela vai, cara, pode ter qualquer espada aí que afunda que vai no meio do teu corpo, no meio do teu peito. A espada de Deus, ela é mais penetrante do que essa espada, cara. Ela penetra até o ponto onde a alma e o espírito se encontram. Olha para você ver, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão forte que ela vai até o encontro do teu espírito, o encontro da sua alma. E até onde as juntas e as medulas se tocam. Eu não entendo nada de medicina, mas olha para você ver. A palavra de Deus é capaz de estar nas nossas juntas, nas nossas medulas. Ou seja, faça o bom uso, cara, da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. E quando eu falo todos os dias, é todos os dias. Estamos aqui num desafio de ler a Bíblia todos os dias, mas durante um ano, né? Mas nós não podemos parar. É ler a Bíblia todos os dias. Eu poderia ler esse mesmo versículo aqui todos os dias, e todos os dias eu teria uma reflexão diferente. Todos os dias eu repararia algo diferente. Então leia a Bíblia todos os dias e ponha em prática tudo que aqui é ensinado. Não existe criatura que possa esconder-se de Deus. Tudo fica nu e descoberto aos olhos dele, e a ele devemos prestar contas. Então não tem como se esconder de Deus, não. Deus, ele te vê tudo. Ele vê tudo em você. Quando você faz alguma coisa escondida, você acha que ninguém está vendo, pode até ser que nenhum olho humano, nenhuma pessoa esteja vendo. Mas Deus, ele vê tudo. Não há como esconder de Deus. Então, qualquer pecado que você cometa, Deus, ele está vendo. Então vamos nos arrepender, porque assim como diz na palavra, e a ele devemos prestar contas, então ele que tudo vê, que tudo nós estamos fazendo e nós vamos prestar contas para ele, então é importante que nós o arrependamos o mais rápido possível. Arrependa-se hoje, confesse os seus pecados hoje, não deixe para amanhã. Nós temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, mantenhamos firme a fé que professamos. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado como nós, em todas as coisas, menos no pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com plena confiança, a fim de alcançarmos misericórdia, encontrarmos graças e sermos ajudados no momento oportuno. Todo sumo sacerdote escolhido entre os homens é constituído para o bem dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Desse modo, ele é capaz de sentir justa compaixão por aqueles que ignoram e erram, porque também ele próprio está cercado de fraqueza. E por causa disso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados como pelos pecados do povo. Ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra se não for chamado por Deus, como o foi Araão. Da mesma forma, Cristo não atribuiu a si mesmo a glória de ser sumo sacerdote. Esta lhe foi conferida por aquele que lhe disse: Você é o meu filho, eu hoje o gerei.
E noutra passagem da Escritura ele diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida na terra, Cristo fez orações e súplicas a Deus, em alta voz e com lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos, e depois de perfeito, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Olha para você ver, se até Cristo, cara, que sofreu tanto, ele passou aqui por grandes dificuldades nessa terra, coisa que nenhum de nós suportaríamos, se até Cristo, mesmo no meio de tanta dificuldade, ele orava, ele era submisso ao meio de lágrimas, ao meio ali de dores, ele foi submisso e ele orava com muita fé em Deus que poderia livrá-lo da morte. Ele, que é o Todo-Poderoso, que é o Filho do Senhor, por que ele, que orava e sofria tanto, porque nós, que temos sofrimentos tão pequenos, às vezes até sofrimentos bobos na nossa vida, por que nós não vamos confiar, orar, chorar na presença do Senhor? Porque não faz nenhum sentido. Se Cristo, que é Deus, ele orava, por que nós, que somos criatura, não vamos orar também? Então aprenda, se Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso, orava, nós também precisamos orar. É necessário para a nossa vida. Pegue o exemplo de Jesus e ore também. De fato, ele foi proclamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil explicar, porque vocês se tornaram lentos para compreender. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. No entanto, ainda estão precisando de alguém que lhes ensine as coisas mais elementares das palavras de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda estão precisando de leite. Ora, quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para distinguir o certo do errado. E o alimento sólido é para os adultos, que pela prática estão preparados para distinguir o que é bom e o que é mal. Capítulo 6. Assim, deixando de lado as instruções elementares sobre Cristo, vamos tratar de assuntos de adultos. Não trataremos de coisas elementares, tais como conversão das obras mortas e fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. E assim tentaremos fazer, se Deus quiser. Há pessoas que foram iluminadas uma vez, saborearam o dom do céu, participaram do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e as maravilhas do mundo futuro. No entanto, caíram. É impossível que eles sejam renovados outra vez e sejam trazidos à conversão, pois crucificaram novamente o Filho de Deus e o expuseram a injúrias. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva, essa terra tem a bênção de Deus. Mas, se ela produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor, está a um passo da maldição e acabará sendo queimada. Mesmo que falemos desse modo, estamos certos de que vocês, caríssimos, estão do lado bom e da salvação. Deus não é injusto para esquecer o trabalho de vocês e o amor que vocês demonstram pelo nome dele, já que vocês prestaram serviço aos santos e ainda estão servindo. Gostaríamos somente que cada um de vocês demonstrasse o mesmo empenho em levar a esperança ao seu cumprimento até o fim, para que vocês não sejam lentos na compreensão, mas imitadores daqueles que, com a fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não podendo jurar por alguém superior a ele, jurou por si mesmo, dizendo: eu concederei a você copiosas bênçãos e o multiplicarei em grande número. Abraão perseverou e alcançou a promessa. Na verdade, os homens juram por alguém superior a eles. Assim, o juramento é uma garantia para eles e põe fim a qualquer discussão. Por isso, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa que a sua decisão era irrevogável, Deus interveio através de juramento. E assim, dois atos irrevogáveis nos quais é impossível Deus mentir trazem poderoso encorajamento para nós que tudo deixamos para nos agarrar firmemente à esperança
que nos foi oferecida. A esperança é como âncora para a nossa vida. Ela é segura e firme, é penetrante até o outro lado da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então, coloque a sua esperança em Jesus Cristo e você não vai ser desamparado. Amém? Um beijo e um abraço para sua família e para você também. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Até mais.